Buenas, então vamos lá, vamos ao boletim número 5 de atualizações NTCL, onde a gente traz as últimas novidades referentes à linguagem de programação NTCL e ao editor de estratégias do Profit Chart, né? Mas antes de mais nada, como sempre, né? Não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante, e o repositório de códigos em www.scapp.link/códigos, lá você baixa todos os arquivos e os nossos códigos de graça e abertos, tá? Mas sempre na dúvida, né? É só acessar www.scapp.link. Lá tem todos os arquivos, links e informações úteis que a gente tem para oferecer. Beleza? Vamos lá. Legal, vamos continuar com o nosso boletim de atualizações NTSL, tá? Que eu vou deixar o playlist aqui da série de vídeos que a gente tem feito, onde a gente acompanha aqui o post oficial na central de ajuda da Nelogica, com todas as atualizações que vão sendo listadas aqui, né, que são referente à linguagem de programação do Profit NTSL, né, ou a ferramenta de automação, ou até mesmo do próprio editor de estratégias. Tá? Então a gente já fez aqui uma recapitulação de todas as atualizações, né, e agora sempre que sai uma nova, eu trago aqui para você, para a gente discutir o que pode afetar, o que muda, o que tem de novo aí no Profit Chart, né? Então, essa se refere à versão beta 553.224 de 15 de fevereiro de 2024, né? Atualizações referentes ao editor de estratégias. São duas as principais, tá? Vamos começar falando aqui da primeira, onde a gente tem a disponibilização de uma nova função, Open Result, que retorna o valor do resultado diário das operações em aberto. Então vamos ver o que isso significa. Eu deixei algo aqui meio pronto, tá? Um código bem simples, tá? Veja aqui uma variável chamada posição aberta, né? Que é a tradução de Open Result, ou né, seria resultado aberto, mas enfim. A gente tem a própria função Open Result, que diz aqui que retorna o resultado das operações em aberto, não requer nenhum parâmetro, vai retornar esse valor do tipo float, né? Ou seja, um número decimal. O que eu vou fazer é plotar esse valor. Tá, então a gente tem uma plot aqui dessa posição e veja que eu tenho uma lógica aqui para o nosso automação, que é o propósito, claro, né, dessa função OpenResult. Não tem nada muito especial aqui, tá? Veja que o nosso gatilho de entrada é simplesmente o fechamento sendo maior que o fechamento da barra anterior, tá? Então, obviamente, eu estou recomendando você operar esse tipo de sinal, mas é só para a gente ter um sinal rápido aqui para fazer uma compra mercado. E o que eu vou fazer é, se a nossa posição aberta, né, que é o resultado da Open Result, for maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 5, a gente fecha essa posição. Seria aí um gerenciamento de risco, aí, uma ordem oco bem simplificada. Aí, claro, também não estou recomendando nada disso, é para te mostrar ela em funcionamento, onde se a nossa posição em aberto for maior que R$5, ele vai fechar. Se for menor, se a gente estiver perdendo R$5, ele vai fechar também. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu estou num gráfico de 10 segundos, que é justamente para ficar bem rápido e dinâmico a coisa aqui, tá? Então, vamos... Antes da gente ver isso funcionando, eu acho que aproveitar para falar de uma segunda função, que é a Daily Result, tá? Eu não fiz vídeo sobre ela, mas acho que vale, já que a gente está falando da função Open Result, ela é relacionada e importante também, tá? Eu acho que até o motivo de terem criado a função Open Result foi pedidos por causa dessa função Daily Result, que diz que retorna o resultado diário das operações encerradas, tá? E aí ela tem um parâmetro chamado Open Result, tá? E é um parâmetro booleano, você veja ali, portanto pode ser verdadeiro ou falso. E não confunda com a função OpenResult, porque para a função DailyResult, né, que é a função de resultado diário, esse parâmetro OpenResult, ele dá duas customizações, basicamente. Se for verdadeiro, ele diz que retorna o resultado fechado, né, o resultado que você já fechou do dia, mais o que tiver em aberto. Né, que aí vai flutuando conforme o resultado em aberto estiver mudando, né? Já se você passar a configuração falso para esse parâmetro, ele retorna só o que está fechado, que já está como fechado, e ignora o que está eventualmente em aberto, tá? Esse fechado em aberto é literalmente a tradução desses dois campos
que a gente tem aqui na boleta, aqui na boleta do chart trading aqui, né? Resultado em aberto, que é aquele que fica flutuando conforme, né, a posição tá rolando, e o resultado do dia, que é o que já foi fechado, né? E aí, na função daily result, se você passar verdadeiro, ele contabiliza também o que está em aberto. Se passar falso, ele não contabiliza o que está aberto e retorna só o que está fechado, né? Porém, você não tem uma possibilidade, né, de pegar só o resultado aberto, né? Que foi por isso que então disponibilizaram a Open Result, que agora sim vai retornar só o que tiver em aberto, tá? Então, achei uma oportunidade interessante para falar daquela função, mas eu vou mostrar aqui só a Open Result. Tá? Uma combinação dessas duas funções vai te permitir fazer aí um gerenciamento de risco mais avançado, tal. Não é o propósito aqui agora, é só te mostrar, né? O nosso boletim aqui é para ser mais uma demonstração rápida do que está acontecendo. Então, vamos executar e vamos rolar esse replay. O que vai acontecer? Então, vamos lá. Encontrei alguns problemas aqui com o replay. Então eu dei um corte aqui para dar uma corrigida. Eu encontrei algo também, problema que, claro, se a gente está simulando uma ordem oco, né, para o nosso resultado de posição, a gente teria que considerar que se for maior que 5 positivo, né, nosso resultado em aberto, então a gente vai fechar a posição, mas se for menor que 5 negativo, né, aí sim caracterizaria a perda para a gente fechar a nossa posição, tá? Então, para acelerar o processo também, para não ter que ficar esperando o sinal ocorrer, o que eu vou fazer? Eu vou forçar, vamos fazer assim, vamos deixar ele rolando aqui um pouco, né? Como se estivesse negociando. E aí eu vou executando ele trade a trade e vou fazer assim, vamos fazer uma compra a mercado, né? Então ele vai abrir a posição e agora a gente vai executando ele aqui trade a trade para ver se a gente consegue pegar, olha lá, menos R$5, né? Ele foi lá e fechou com uma ordem a mercado, né? Zeragem limite executada, né? Zeragem mercado criada, porque a close position que ela simplesmente faz é enviar uma ordem de zeragem, que nada mais é que uma ordem a mercado do lado inverso, tá? Da sua posição. Então vamos tentar de novo ver se funciona aqui, né? Abrimos uma nova posição fictícia aqui, né? Agora vamos tentar ir avançando aqui. Estou avançando trade a trade, olha lá, deu 5 positivo, logo imediatamente ele fechou, né, novamente com uma ordem de zeragem. Claro, menos 2, porque a gente sabe que ordens a mercado ela não necessariamente executa no preço ali que você está vendo, né? Porque tem uma questão de liquidez ali, né? De fila, além de ser um simulador que adiciona outro problema, então isso tudo afeta, né? Como a ordem de fato é executada, né? Porque a ordem a mercado ela sempre vai tentar pegar o melhor preço disponível, porém, né? Você tem que inferir outros aí fatores dentro dessa consideração, né? Que é a liquidez do mercado, fila do book, enfim. Mas, né, o ponto que eu queria te mostrar era justamente esse, né? Que agora o Open Result te dá essa capacidade de ir acompanhando e tentar traduzir, né, um gerenciamento de risco em código, tá? Então vamos ver só mais um, só para a gente fechar esse assunto. Queria ver se conseguia pegar o exato momento. Resultado em aberto. É o resultado em aberto, tá? Eu achei que era ali, mas é o resultado do dia, não, né? O resultado do dia justamente é a função daily result, né? Que a gente estava conversando. Vamos ver se eu consigo. Agora o preço não vai nem para lá nem para cá. Queria só pegar mais um. Vai lá, menos 5. Também não foi. Menos 7. Olha lá, zeragem, de novo, venda executada. Tá? Agora, recomendo usar esse tipo de aplicação? Não sei, viu? Porque a própria ferramenta de automação, se a gente for em configurações, você tem como fazer configurações de saída, ou se for de fato uma ordem oco que você quiser configurar, né? E até configurações de risco que você pode fazer zeragem aqui, né? Através de resultados diários aqui, até mesmo configurações da própria ferramenta, né? Onde você pode através de vários parâmetros determinar gerenciamento de risco, tá? Eu entendo que muita gente quer fazer gerenciamento de risco específico
para aquele robô, para aquela estratégia, né? E aí nem sempre essas configurações permitem, tá? Mas eu sempre recomendo, né? Teste bastante antes de você colocar isso para fazer operação real, principalmente porque esse que é o sistema de proteção da sua operação, né? Para fazer fechamento da posição, caso tenha algum problema. Então, se você for usar de fato código, o que eu recomendo é, além disso, configurar a aba de risco com proteções adicionais, tá? Que não necessariamente sejam do seu modelo, mas que seja um último caso, sabe? Um risco final, proteção final. Se tudo der errado, se o código não funcionar, você tem ainda uma última proteção, aí, uma barreira de defesa, né? Para evitar desastres aí, tá? Catástrofes, né? Então, mas basicamente essa foi a atualização, a nova função aí, Open Result, tá? Legal, então próxima atualização diz: agora é avisado ao usuário quando ele tenta configurar um deslocamento negativo em alguma série, já que não é possível verificar dados do futuro no backtest, tá? O que isso quer dizer? Bom, o que é deslocamento? Tem um vídeo só sobre deslocamento, eu vou deixar aqui no card, tá? Se você quiser mais conteúdo sobre isso, mas só para a gente ver rapidamente o que ele está querendo dizer com tudo isso, né? Imagine que a gente tem uma média móvel, tá? Que a gente está calculando aqui, média móvel de 9 períodos, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Perceba que no momento eu estou plotando duas linhas, né? A própria média e uma média com deslocamento. No momento, deslocamento zero, portanto não está deslocando, né? O que a gente tem é uma média com vermelho mais grosso e uma média em amarelo pontilhado. Então a gente vê elas justamente sobrepostas, né? Então se eu começar a fazer esse deslocamento positivo, né? Então vamos lá, 1, né? Veja o que começa a acontecer, 2... Vamos fazer mais um pouco, só para você ir vendo o que vai acontecendo. Acho que você está vendo, né, o padrão ocorrendo. Se a gente parar aqui em 5, média com deslocamento de 5, note, né, esses dois picos aqui, o que ocorreu? Ele deslocou, né? Se a gente observar aqui de fato, né, a partir desse período até o novo pico ali, né, tem justamente 5 candles. Então, o que ele está fazendo em essência? Quando ele chega nesse candle aqui, que ele tem que fazer a plotagem, ele pergunta qual que era o valor da média 5 candles para trás, né? Era essa plotagem aqui. Então, beleza, ele reproduz essa plotagem nesse período atual, né? Aí ele vem para o próximo. Qual que era o valor da média 5 períodos atrás? Então ele olha 5 períodos atrás, era esse valor, ele reproduz. O que dá esse efeito de deslocamento para a direita, né? Se eu tentasse uma terceira plotagem, vamos deixar aqui menos 5, né? Que seria para fazer o deslocamento para a esquerda, note que ele já dá um pontilhado ali embaixo e diz assim: não são permitidos deslocamentos negativos, já que não é possível acessar candles futuros, né? Então é a mensagem que ele falou que ele daria. Por quê? Porque o que ele está dizendo é que se a gente tivesse, por exemplo, nessa barra e quisesse agora fazer um deslocamento negativo, a gente teria que olhar qual que é a plotagem agora 5 candles para frente, né, para a gente poder fazer a plotagem aqui. Essencialmente o resultado seria, né, como a gente não tem, eu vou desenhar aqui, ó, seria basicamente fazer isso aqui, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Seria jogar 5 períodos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda, né? E ele diz que ele não consegue fazer isso porque nesse momento aqui que ele está executando o código, ele não consegue olhar 5 barras para frente para ver qual seria o valor, tá? Aqui é uma questão de construção da lógica do próprio editor de estratégias, mas também de como o compilador executa o código, tá? Então, outras ferramentas, elas separam essa parte de cálculo de valores da parte de plotagem. Então, você vai ter outras ferramentas em que esse deslocamento é possível, porque ele consegue dissociar esse tipo de informação. Então, né, o que você normalmente veria em outras plataformas ele consegue acessar essa informação, vamos dizer assim, do futuro, né, que está à direita, para fazer essa plotagem. Obviamente, vai chegar algum momento que, por exemplo, aqui, né, onde ele vai falar, realmente, se eu precisar olhar agora 5 candles para frente, esse
quinto candle, né, onde a gente buscaria essa informação, né, 1, 2, 3, 4, 5, onde a gente buscaria aqui, então, no próximo, né, a plotagem, esse não existe, né, realmente essa informação ainda não existe, então ele não conseguiria fazer essa plotagem, e aí a gente teria esse buraco, né, mas ele conseguiria olhar para frente da informação que já existe, tá? Então, essa é uma limitação da própria ferramenta, né? Não necessariamente do fato, porque na verdade seria possível, né? Tem outras ferramentas que fazem, mas é uma limitação que, né, o próprio Profit Chart tem de não conseguir acessar, né, no momento que ele está executando a função de plotagem, informação à frente dela, né? Porque a gente já falou sobre modelo de execução, né? O que o Profit faz, né? O compilador está fazendo a cada. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. A cada execução do código, né, ele faz essa execução barra por barra. Tá? Então ele vem nessa barra, executa o código. Ele vai para a próxima barra, executa o código. Ele vai para a próxima, executa o código. Só que no momento que ele está executando, vamos dizer aqui, ele não tem visibilidade. Para ele, nada do que aconteceu para a direita existe até aquele momento. Apesar de existir, de fato, pro compilador, naquele momento, ainda não existe. É só quando ele vem para a próxima que ele começa a conhecer o que está ocorrendo no futuro, vamos dizer assim, né? É sempre um futuro em relação a ele mesmo, tá? Então, por isso que ele diz, né? Ele não consegue acessar, nesse momento, informação que está lá na frente, né? Por isso que o deslocamento contrário é possível, porque quando ele chega aqui, ele consegue olhar 5 barras para trás, mas ele não vai conseguir olhar 5 barras para frente, tá? Então isso é uma limitação da própria ferramenta, infelizmente a gente tem que conviver com ela, tá? Agora, o importante aqui é que ele deixa claro, né, esse deslocamento negativo. Eu mostrei uma gambiarra onde, na verdade, é possível reproduzir isso, tá? De uma forma meio gambiarra, mas eu vou tentar deixar o card aqui usando uma das funções de Ishimoku, tá? Onde a gente conseguiria fazer esse cálculo para fazer esse tipo de deslocamento meio gambiarra, tá? Mas eu vou deixar os vídeos aqui, se quiser mais informação sobre deslocamentos, né? Entender com mais detalhes, eu vou deixar o vídeo aí mais completo onde eu falo sobre isso, tá? Então essas foram as atualizações da 5.5.3.2.2.4. A gente espera aí futuras atualizações e a gente traz aí pro boletim.